Paz e bem a você, eu sou o Padre Emanuel da Paróquia Pessoal Nipo Brasileira, Arquidiocese de Londrina, e mais uma vez com você nesse mês de junho para refletirmos sobre o Dia da Palavra. Eu falo sempre que é uma riqueza muito grande, nós podemos ver sobre um pouco os profetas, e cada mês, claro, buscando a compreensão do que eles vivenciaram enquanto experiência com Deus. Portanto, mais uma vez, alegria muito grande em todos os meses nós, enquanto padres, nos reunimos para fazermos essa reflexão. Alguns leigos também, claro, fazem essa reflexão, em especial aos grupos bíblicos de reflexão que se reúnem semanalmente para compreender um pouco mais sobre o que o profeta ele traz para nossa vida, nossa experiência para com Deus. Hoje, então, nesse mês de junho, nós temos a reflexão sobre o profeta Isaías, que está no capítulo 61, dos versículos 10 ao versículo 12, que fala assim para nós, ao versículo 11, que nos fala assim: transbordo de alegria em Javé, a minha alma se regozija no meu Deus, porque ele me vestiu com veste de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com o seu diadema, como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Com efeito, como a terra faz brotar a sua vegetação, o jardim faz germinar as suas sementes, assim também o Senhor Deus faz germinar a justiça e o louvor na presença de todas as nações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos e irmãs, estamos vivenciando hoje essa experiência bonita do Dia da Palavra, que é o quê? Buscarmos uma compreensão de Deus para a nossa vida, ou seja, o que Ele ensina para as pessoas, no caso os profetas, e eles ensinam para nós através de uma experiência de vida, ou seja, de colocar em prática aquilo que ouviram do próprio Deus. Hoje, Isaías nos faz uma relação muito bonita sobre um casamento. Claro que ele quer simplesmente que compreendamos a partir de uma realidade que nós já conhecemos muito bem. Ele fala assim: o vestir-se para a noiva é o dia de muita alegria. Ele fala, por exemplo, que convida suas amigas, sua família, deixa um dia todo bonito, harmonioso, porque algo muito bom está prestes a acontecer. Algo muito jubiloso, ou seja, de muita alegria, está a sua vida muito próximo a fazer então esse desfecho. E o Evangelho, a leitura nos fala o quê? A noiva que se prepara para esse dia especial, coloca, por exemplo, seu vestido bonito, diferente, coloca suas joias, coloca o seu véu. Ou seja, é uma realidade que todos nós conhecemos em uma festa de casamento. Ele fala também que o noivo tem essa preparação, ou seja, se veste para aquele dia. É um dia propício, é um dia de festa, é um dia de alegria. Mas nós sabemos que o profeta ele não quer simplesmente denotar, ou melhor dizendo, colocar para nós aquela história ipsis literi. Ele quer o quê? Que compreendamos a partir da história que Deus tem uma grande história a nos revelar. Por exemplo, Jesus nas suas parábolas. Ele nunca ficou apegado, por exemplo, a pequenos detalhes do dia a dia das pessoas. Ele ensinava o dia a dia porque era fácil de compreender. Mas o Evangelho é bem claro. Quando chegava em casa, ele explicava tudo para os apóstolos. Como quem diz, se todos compreenderam, ou seja, que estavam lá buscando um conhecimento maior da Bíblia, agora vocês vão poder compreender a fundo para depois alimentar ainda mais aquelas pessoas. Este então é o quê? O intuito de uma parábola. Nós compreendemos uma história nossa, ou seja, que está ao nosso alcance, mas temos sempre o quê? Algo a mais daquela história. Não é simplesmente ficarmos com aquela dimensão humana, não, ali é um conhecimento vasto, onde todas as pessoas que ouvirem aquela história vão poder ter um discernimento daquela lição, daquele que quer passar para a nossa vida. Portanto, Isaías hoje fala a mesma coisa. Olha, eu vou falar para vocês sobre um casamento, a preparação de um casamento, sobre um anúncio. Mas ao mesmo tempo, ele quer dizer o quê? Quando compreenderem esse anúncio, eu quero ir além. Claro, meus irmãos, o profeta ele não se contenta com aquilo que as pessoas buscam minimizar em relação a Deus. Ele sempre vai além. Ele sabe que Deus está ao nosso dispor. Portanto, é o nosso conhecimento teológico que vai nos levar a um maior conhecimento de Deus, porque Ele está ali para ser conhecido por todos nós. Então o profeta ele age dessa forma.
primeiro ensina as pessoas em uma base conhecida. Hoje, repito, ele usa o tratar de um casamento, onde todos conhecem essa realidade. Depois, ele quer que as pessoas compreendam o quê? Que essa festa, essa preparação, é a mesma dimensão que Deus quer para a nossa vida também. E aqui vai, então, alguns conselhos ou algumas explicações para vermos como que os profetas, eles buscaram o conhecimento de Deus, compreenderam esse conhecimento e a partir daí então colocaram em prática na vida de muitas outras pessoas. Olhemos hoje, por exemplo, a dimensão de Moisés, um homem que a princípio não queria compreender a história. Deu várias desculpas, como bem sabemos, desculpas que não tinham nenhuma convicção na dimensão humana, mas Deus foi o quê? Confiando naquele homem. Deus sabia da sua capacidade e foi deixando o tempo passar. Até que acontece algo de extraordinário, ou seja, algo que o humano não conseguia explicar. E então, esse homem, Moisés, fala, realmente, Deus está aqui, Deus está agindo. Deus quer algo mais com a minha história. Não é simplesmente uma sarça que não se queima, Deus quer algo mais. Deus quer que eu entre nessa história de mistério para poder colocar o seu mistério, que é o seu amor, na vida de tantas outras pessoas. E assim aconteceu. Olha, quantos mistérios Moisés pôde provar para as pessoas quando elas não compreendiam nada, mesmo na dimensão humana. Como, por exemplo, o poço de Mara, água salgada. De repente Deus fala, toque a sua vara, Moisés, nesta água, e a água ficará boa, e todos ficaram saciados. Ou seja, muitos momentos de coisas extraordinárias Moisés conseguiu mostrar, porque ele acreditou no que Deus mostrou para ele enquanto extraordinário somente para ele. Ou seja, a sarça ardente, que queimava e não se consumia. Mas quando ele compreendeu esse mistério, tantos outros foram revelados para a história das pessoas. Portanto, Deus vai criando o quê? Uma relação. É isso que o profeta quer mostrar para as pessoas. Repito, ele não quer mostrar literalmente o casamento, a preparação, a noiva, o noivo, a semana inteira de festa, como era costume naquele tempo, né? Ou 3, 4, 5 dias. Ele não quer mostrar isso. Isso é o quê? Chamamos de pano de fundo para chegar no grande mistério, que é o quê? Deus intervindo na história da humanidade. E assim então ele vai colocando o quê? Uma relação de Deus para com o seu povo, utilizando o matrimônio, o casamento, ou seja, uma festa comum para todas as pessoas. Portanto, o que ele quer realmente mostrar é uma palavra muito bonita, que quando nós compreendemos, essa palavra faz toda a diferença em nossa vida. A veste bíblica que ele quer nos mostrar é esta, dignidade. É esta palavra que Isaías quer nos mostrar hoje. Ou seja, o noivo se prepara para a sua noiva e vice-versa. São dignos um do outro pelo amor que escolheram ter e criar no seu dia a dia. Quando falamos da dignidade, é cada pessoa que se propõe a conhecer um pouco mais sobre Deus para ser digno ou digna dele enquanto Pai e enquanto Criador. Ou seja, nós, eu, você, nós somos filhos adotivos de Deus. É importante conhecermos essa realidade. Filho, enquanto estrutura primeira, é o próprio Jesus, mas nós somos filhos adotivos. No entanto, a mesma proporção de amor de Deus com o seu Filho Jesus e Deus para conosco, filhos adotivos, é tudo igual. A mesma proporção de amor do Filho para conosco. Ou seja, o Criador que se preocupa com a criatura. É o Criador que vai envolvendo a criatura em um plano salvífico e a partir daí, durante toda a história, muitas pessoas vão entrando para conduzir o seu povo. Aqui eu volto de novo a Moisés, conduziu o seu povo por toda uma geração, 40 anos. Aqui vemos Abraão, conduziu o seu povo para saber que Deus é aquele que está sempre presente em nossa vida, basta termos a confiança nele. E assim, tantas outras pessoas, a própria Esther conduziu o seu povo na confiança que Deus estaria com ela em toda aquela tribulação que ela viveu a vida inteira, aquela aflição, mas ela conduziu o seu povo para a salvação. José do Egito também,
conduziu o seu povo. Passou por toda a experiência negativa que um homem poderia passar por causa dos seus irmãos. Mas depois conduziu o seu povo para a salvação. Ou seja, irmãos e irmãs, é essa dignidade que temos que compreender. Sermos filhos de Deus nos remete diretamente a esse compromisso, nos voltarmos para Ele para imitarmos as suas ações. Aqui eu coloco a pessoa de Jesus quando falo de imitação, em suas parábolas. Vejamos, aquela mulher pecadora, triste, estava com medo, as pessoas querendo apedrejá-la, dizendo, é justo que você morra dessa forma porque você entrou em adultério. E ela então, claro, não via nenhuma dimensão de saída, não tinha como ela pensar, vou sair viva hoje dessa história. Mas ela ela percebe a presença de Jesus. E sem dizer uma única palavra, Jesus salva ela. Jesus coloca ela em um patamar diferente e ao mesmo tempo que Ele faz com que ela compreenda esse amor de Deus, Ele faz com que todos compreendam o erro que eles estavam cometendo. Trazer uma pessoa em meio a um público e querer condená-la por uma atitude, aonde a outra parte dessa mesma atitude não sofreria nada, absolutamente nada. Ou seja, injustiça. E o profeta vem o quê? Denunciar todo tipo de injustiça. Seja ela religiosa, como nesse caso que citei agora, ou seja ela, por exemplo, no âmbito civil, né? Como muitos exemplos temos nos evangelhos. O profeta é aquele que vem denunciar exatamente as dimensões mais promíscuas da humanidade, dizendo o quê? Isso não está certo. O que eu quero vos mostrar é que Deus, enquanto Pai Criador, Ele tem um caminho para ser seguido. E esse caminho tem uma palavra muito bonita que é a palavra chamada equidade. Ou seja, é juntar tudo o que nós conhecemos do bem, ou seja, o que deriva de Deus para a nossa vida, e a partir daí essa equidade vai nos direcionar, e mais do que isso, vai nos impulsionar para imitarmos o nosso Criador. Vejamos que em outras parábolas, homens e mulheres fizeram essa mesma experiência também, reconheceram os seus erros, quiseram voltar e a partir daí Deus acolheu. O filho pródigo é o grande exemplo disto. Buscou o erro conscientemente, reconheceu que errou e sabia que o Pai estava a esperá-lo. Ou seja, a equidade de Deus, o justo dele por natureza, não nos decepciona, não nos abandona. Zaqueu, a dimensão social, um homem que pela sua profissão roubava as demais pessoas, amando, claro, de todo o sistema daquele tempo. Aí ele vê Jesus, ou ouve falar de Jesus e fala, este homem é justo, por que eu não posso ser também justo? Ou seja, o imitar. A equidade do homem está quando ele começa a imitar as ações que Deus deixou para serem imitadas. Ou seja, deixar o pecado de lado e buscarmos sempre o quê? Um modo mais justo, mais digno para uma vida diante do plano de Deus. Então, assim, homens e mulheres foram trilhando a história da humanidade sempre com esse mesmo pretexto. Deus quer me salvar. Deus tem algo melhor para a minha pessoa e eu quero conhecer esse Deus para ser alguém mais justo, alguém que tenha a capacidade de, ao menos, mesmo com todas as intempéries do mundo, ao menos vai vivenciar uma experiência nova para com Deus. Portanto, irmãos e irmãs, é esta veste que o profeta Isaías quer mostrar para nós hoje, nesse dia da palavra. Não é a veste do matrimônio, como ouvimos na primeira parte. Não, ali é apenas uma história conhecida por todos, aliás, para chegarmos até a veste da salvação. E essa veste da salvação se dá quando? Quando a pessoa se decide a buscar Deus. Ou seja, os seus conceitos mudam. A sua vida toma uma nova dimensão e a pessoa começa a buscar uma nova maneira de compreender como que ela pode ser boa, agradável, como que ela pode respeitar o plano da salvação com o próximo. E aqui entra então o quê? A salvação de Deus, o Pai Criador. Aquele que quer vestir o seu povo com a roupa da justiça e da misericórdia. Vejamos, Deus, enquanto justiça, Ele faz com que as pessoas compreendam
como Ele é amor para com todos. Ou seja, não existem medidas de amor de Deus para conosco. Deus ama mais pessoa A ou pessoa B. Não, é sempre 100% o amor do Pai para todos nós, para a minha pessoa, para você. Então, é essa justiça que Deus quer que compreendamos. E é por conta disso que não é válido, muitas vezes, nós pensarmos, poxa vida, fulano é tão mal, não participa de igreja ou algo assim, e tem sorte em tudo. E eu que participo, faço isso, faço aquilo, não consigo ter a mesma sorte que ele. É esta comparação que não se pode ser feita quando falamos que Deus nos ama de maneira igual. Porque não é Deus que está torcendo para a pessoa se dar bem e outra se dar mal. Não é voltarmos no Antigo Testamento quando falavam, nossa, Deus está do nosso lado, portanto, a mão poderosa de Deus hoje vai fazer nossa vida vencer essa guerra e o outro vai perder. Não, não é dimensão humana que Deus vai intrometer, se eu vou dizer assim, para que uns ganhem ou outros percam. Mas simplesmente o quê? Deus nos ama de maneira igual. E muitas vezes foge da dimensão humana. Por quê? Deus ele quer atuar sempre para nos levar na dimensão espiritual. Ou seja, o mesmo dom, Espírito Santo, que ele dá para a minha pessoa, ele dá para você também. Não é dimensão humana, e sim espiritual. Portanto, Deus trabalha com os dons, a capacidade. Aquela bonita parábola dos talentos, Deus deu a um 2 talentos, a outro deu 5, a outro deu 10, enfim, Deus distribuiu para que todos pudessem fazer o quê? Fazer com que esses talentos frutificassem cada vez mais. E esse 1 ou esse 2 que Deus deu, comparando com os 5 que Deus deu ao outro, é segundo a sua capacidade. Não é questão de ser menos ou mais, não. É a nossa dimensão humana que vai nos reger para buscarmos e ganharmos a dimensão espiritual. Portanto, a outra parábola que nos ensina isso é aquela onde fala que o patrão chamou um às 9 da manhã, outro às meio-dia, outro às 15, outro às 17 horas, e depois pagou justo a todos. Justo o quê? O que ele prometeu. Quer trabalhar para mim? Quero, Senhor. Te darei uma moeda no final do dia. Isso para as 9 horas. Meio-dia. Quer trabalhar comigo? Quero, Senhor. Ok. Te darei uma moeda ao final do dia. Às 15 horas, você quer trabalhar na minha vinha? Quero, Senhor. Não tenho nada para fazer? Vai. Ao final da tarde, te dou uma moeda. Às 17 horas, quer trabalhar para mim? Quero, meu Senhor. Está aqui então, teu trabalho é este, e ao final da tarde, te pago o justo, uma moeda. E assim então, como bem sabemos, pagou para todos uma moeda. E claro, ficaram indignados os primeiros, poxa vida, trabalhamos mais e recebemos igual aquele que acabou de chegar. Mas para vermos o quê? A justiça de Deus é para com todos. E muitas vezes nós não compreendemos essa justiça e agimos de maneira errada. Por isso é muito bom nós buscarmos o quê? O que Deus tem a nos falar, seja na palavra, seja na vida em comunidade, ou claro, de modo especial, na dimensão dos sacramentos, quando ele nos fala por si mesmo, ou seja, a interiorização, porque Deus nos fala ao coração, não é ao ouvido. Nós não vamos escutar a voz de Deus algum dia, mas sim o quê? Vamos sentir que ele realmente está falando conosco. Portanto, é este manto de justiça que Deus quer que nós descubramos em nossa vida. Buscarmos ele enquanto aquele que é justo pela sua própria natureza e quer que nós tomemos essa mesma medida para o nosso bem cotidiano, o nosso bem humano. Aqui então eu coloco algumas dimensões a serem refletidas para a nossa vida. Por exemplo, a dignidade, que eu comecei essa homilia, aliás, esse dia da palavra, com essa dimensão. O ser digno de Deus é o quê? É reconhecer que eu sou capaz de ser alguém com capacidade de conhecer o amor de Deus e colocá-lo em prática no meu dia a dia. Aqui eu cito muito um pensamento que eu gosto, que é este. Quando o meu testemunho é verdadeiro, ou seja, eu o vivo por natureza, eu consigo trazer mais pessoas para a igreja. Aqueles que estão buscando uma dimensão religiosa, olhando para a minha pessoa, se conseguirem ver que eu amo Deus com a minha própria vida, por palavras e ações, elas vão querer também voltarem-se para a igreja. Mas se ao contrário,
Se eu falo, sou filho de Deus, participo da Santa Missa, da comunidade, mas não dou testemunho algum, ou seja, não tenho essa justiça que vem do próprio Deus, eu vou fazer o quê? Afastar ainda mais as pessoas que querem fazer ou iniciar uma experiência com Deus. Portanto, o meu testemunho é fundamental para trazer quem está fora da igreja ou para tirar aqueles que já estão na igreja, ou mais ainda, aqueles que querem iniciar uma nova trajetória na caminhada, ou seja, na casa de Deus. A outra é a justiça. Deus que é justo por natureza e quer que nós assim também o sejamos. Pensemos, como que é bom ser justo, ou seja, abarcar em minha vida o mesmo sentimento que Deus deixou para com seu Filho. Quando, por exemplo, buscaram Jesus no Evangelho sobre o pagamento, né? Dar ou não, pagar ou não, ele fala o quê? Essa moeda, quem está inscrito atrás dela? César. Portanto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então vejam que a equidade ela vai de encontro com aquilo que a pessoa quer realmente conhecer sobre Deus. Portanto, o ser justo é a grande dádiva que Deus deixou para a minha pessoa, para você, para todos nós buscarmos a harmonia em nossa vida. Depois, olhar os mais necessitados. Olha que tarefa bonita. Até porque santos e santas foram transformados nesses homens e mulheres por conta dessa ação. Olhar para aqueles mais necessitados. Temos o mais recente, eu creio, Carlos Acuti, da Itália. Buscando o quê? Olhar o mais necessitado nas ruas da Itália, aliás, nas ruas de Roma, e fez com que, depois da sua morte humana, Deus pudesse suscitar no homem este olhar diferenciado. Por quê? Ele foi digno, ele foi justo por fazer essas ações com os mais necessitados. Olhar aquele que mais precisa. E mais ainda, Jesus, ele inclusive nos evangelhos deixa bem claro que a tarefa dos apóstolos era exatamente esta: olhar por aqueles que não tinham voz e nem vez. Cito aqui, órfãos, viúvas e estrangeiros. 3 classes de pessoas que onde chegavam, ninguém olhava para essas pessoas. A viúva menos ainda, porque além de ser uma mulher, ela não possuía os bens. Portanto, era alguém descartado da sociedade. Deus fala o quê? Olhe para essas pessoas que eu te darei, então, a dignidade de um filho de Deus realmente, o filho do meu Pai. E depois, a semente. O profeta hoje faz com que compreendamos que nós somos sementes. E se formos boas sementes, quando nós deixarmos essa vida humana, as nossas sementes irão eclodir e vão dar frutos, árvores, flores, ou seja, fazer um jardim bonito continuar acontecendo onde eu já estava vivendo a minha dimensão humana. Esta, irmãos e irmãs, é a herança e é o legado que nós deixamos para o nosso Deus. Claro, Ele não precisa disso, não precisa dessa dimensão nossa, mas Ele conta que nós façamos isso simplesmente para que outros que virão após nós tenham essa compreensão. Que bom é você viver num lugar onde você pode deixar sempre a alegria, a amizade, a ternura, a confiança, o ser justo. E quando você voltar para a casa do Pai, todas aquelas pessoas poderão dizer, olha, fulano, fulana era uma pessoa de honra. Buscava o que Deus semeou realmente. Ou seja, a sua semente ela vai continuar na vida daquelas pessoas. Vejamos os mártires. Plantaram a dignidade e até hoje a igreja então inscreveu eles, aliás, no rol da santidade, são homens e mulheres diversos, para compreenderem o quê? Para buscarem o quê? Simplesmente o que Deus já esperava deles. Não ter essa clareza que tudo é aqui na terra, mas sim, tudo nos espera no céu. Então peço que Deus nos abençoe cada vez mais, que o profeta em suas palavras, ele possa atingir a sua vida, a sua pessoa, né, o seu lar, a sua família, para sermos boas sementes, cada vez mais deixando essa terra, né, mais florida, mais harmoniosa, porque esse sim é o grande desejo de Deus. Portanto, reflitamos. O que Deus quer não é olharmos as vestes do dia a dia,
o casamento, isso que eu falei no início, mas Deus quer que nós vistamos e nos sintamos cada vez mais com as vestes da santidade, a harmonia, a dignidade e a justiça. Que Deus te abençoe e te conceda um mês de junho muito abençoado e que dê sobre a sua pessoa, a sua família, o seu lar, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Fica com Deus e até o mês de julho.